Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Olá, meu nome é José Luiz. Sou um dos expositores da Sociedade Espírita Ramatiz. Pedimos aos que nos acompanham que permaneçam até o fim da exposição para recebermos os benefícios do passe magnético que serão ministrados pelos guias da nossa casa, onde nos dirigiremos ao final através da força do pensamento. Neste nosso encontro, convido a todos para fazermos juntos algumas reflexões sobre um livro muito importante de Ramatiz, que tem por título A Vida Além da Sepultura. Digo muito importante, embora todos sejam fundamentais, porque trata de um tema delicado, que não queremos falar e às vezes nem queremos pensar. E isso ocorre quando nossa percepção do que há além da sepultura se encerra na destruição, na separação, no fim de um caminho. Essa visão da morte, então, nos causa medo, angústia, desespero, mesmo tendo o espírito ao encarnar uma única certeza, que em algum lugar ou em algum momento irá desencarnar. Ainda assim, poucos se preparam ou se preocupam em entender o que os aguarda além do túmulo, ainda que seja só por curiosidade, porque a morte do corpo de carne para o espírito é apenas uma mudança de residência. Deixa o plano denso da matéria para adentrar numa dimensão espiritual sutil. Ou seja, em outras palavras, sai de uma localidade física para ingressar numa localidade astral, etérea. Esclarece-nos então Ramatiz que, considerando que após a liberação do seu corpo carnal, a alma é obrigada a seguir ao encontro de si mesma e viver o conteúdo de sua própria consciência imortal, essa vivência será impactada pela maneira como conduz a sua vida na Terra, com os seus contentamentos ou os padecimentos infernais. Aqui o mentor adverte que após a morte o espírito colhe nas regiões astrais os frutos que semeou quando encarnado. Porque o livre-arbítrio é um direito que Deus nos deu. Mas se por um lado podemos escolher o que plantamos, por outro lado, cria-se o determinismo da colheita obrigatória. Então, só por curiosidade deveríamos fazer algumas perguntas. O que me espera após o desencarne? Que tipo de morada irei habitar? Quem constrói essas moradas? Terei direito de escolher onde ficar? Creio, então, que poderemos colocar vários itens nessa lista de intenções à nossa morada astralina, não é mesmo? Mas também não podemos esquecer que existem outras perguntas também muito importantes.
Será que existem condições para ter direito a essa morada espiritual? E se tiver condições, quais serão elas? Como identificar essas condições? Será que eu preencho esses requisitos? Então, neste livro em questão, vamos encontrar alguns capítulos que tratam das colônias do astral, onde o médium Hercílio Mais faz perguntas e o espírito Atanagildo responde. Como o tema é extenso e complexo, não temos como esgotá-lo, nem saberíamos como fazê-lo. Fica aqui então o convite para aqueles que já sabem ou que querem saber que há sim vida após a morte, a indispensável leitura deste livro instigante. Quem é Atanagildo? Faremos aqui uma pequena apresentação. É um espírito ligado ao grupo de Ramatiz. Foi seu discípulo algumas vezes, principalmente na Grécia. Em sua última encarnação, habitou o Brasil, onde desencarnou. E neste livro, narra suas experiências vividas no mundo espiritual. Hercílio Mais, na introdução do livro, diz que estas páginas são para aqueles que têm sede de conhecimentos do que seja a vida no além, e aumentar o ânimo e a esperança naqueles que se atemorizam diante da morte do corpo e duvidam do amor de nosso Pai Celestial. Então, Atanagildo inicia a sua narrativa dizendo que é necessário a fundação de núcleos, postos de socorro, colônias na esfera astral próxima à crosta da Terra, para atender aos desencarnados, e que a fundação desses núcleos é um problema muito complexo, porque as almas devem ser reunidas, tendo em vista especialmente as suas condições morais. Vamos recorrer aqui ao auxílio das lições dos amigos da codificação, para uma melhor compreensão. E eles nos dizem que o espírito é criado simples e ignorante, simples em complexidade e ignorante em conhecimento, e que sua evolução se constrói através de diversas existências físicas, vivendo em sociedade, compartilhando experiências. E através desses conhecimentos adquiridos, o espírito sai de ordens espirituais inferiores para ordens espirituais mais elevadas, tendo em conta também que nosso planeta é um mundo de provas e expiações, aonde o mal supera o bem. Ainda há muito então a evoluir em nossa atual caminhada. Neste atual estágio evolutivo, grande parcela da humanidade constrói para si necessidades ilusórias, criando uma realidade centrada em si mesmos, ficando insensível ao sofrimento alheio. Este estilo de vida autossuficiente tem um nome: egoísmo. Quando tomado o espírito pelo egoísmo, o ser esquece os valores morais tão exaltados pelo Mestre Jesus, como o perdão, compaixão, a benevolência, caridade e etc. Estas informações já nos respondem alguns questionamentos que fizemos acima. O que me espera após o desencarne? Poderemos responder: esperemos situações semelhantes às que tínhamos no plano físico. E que tipo de morada terei que habitar? Para responder esta pergunta, quero trazer uma pequena história muito esclarecedora. E essa história sempre marca, não é mesmo? Diz essa história: na Terra havia um homem rico, que com muito suor e trabalho honrado, tinha construído um grande império. Sua riqueza lhe conferia grande poder e prestígio. Com o passar do tempo, a riqueza e o poder falaram mais alto em seu coração. E o pobre homem rico deixou se escravizar pelos valores ilusórios da terra. O orgulho, egoísmo, avareza endureceram seu coração.
Durante longos anos, desfrutou da riqueza e do poder. Quando foi convocado a retornar à dimensão espiritual, lá chegando, foi acolhido por um benfeitor, dizendo-lhe que iria conduzi-lo para a sua residência naquela dimensão. Enquanto caminhavam, via deslumbrado residências amplas com belos jardins. Então, perguntou ao bom velhinho: que pessoas ilustres ali moravam? Respondendo-lhe, sereno, diz: estás vendo aquela casa com 2 andares e magnífico jardim? Ali mora aquele que foi teu motorista na terra. Seus olhos então se iluminaram com extremo orgulho, que o levaram a pensar: se meu motorista tem esta bela morada, o que não estará reservado para mim? Continuaram então caminhando mais um pouco, quando de repente o cenário se modifica por completo. Estavam passando agora por um local ermo, de aspecto sombrio e triste. Ali só havia pequenas choupanas, que aos seus olhos, uma era mais feia que a outra. Então, já meio preocupado, indagou: amigo, acho que estamos na região errada, não é mesmo? Não, meu irmão, acabamos de chegar. Estás vendo aquela casa à nossa frente? Esta é tua residência. Por pouco não desencarna outra vez, tamanha a sua decepção. Deve haver algum equívoco, protestou. Um casebre destes não pode servir a alguém com o prestígio que tenho. Amigo, aqui não há enganos. Os construtores deste plano edificam as residências com o material que é enviado da terra pelos futuros inquilinos. Mas ninguém me avisou, pois poderia ter enviado os materiais mais belos e caros. Não me faltavam recursos. Meu caro, disse o benfeitor, os materiais aqui utilizados são outros. As boas obras, as obras no bem, o amor, a fraternidade, a caridade, as virtudes são a argamassa com que se constroem as moradas astrais. Quanto a não ter sido avisado, estás cometendo um equívoco. Há 2 milênios que o Senhor Jesus nos convida para construirmos esses valores em nós mesmos. Então, o pobre homem rico tinha entendido. Não lhe restava alternativa senão entrar no obscuro casebre e refletir nas palavras do benfeitor. Creio eu que alguns de nós, em algum grau, nos identificamos com essa história. E Atanagildo, então, comenta que na dimensão astral, junto à crosta da Terra, atuam espíritos heróicos, trabalhando em postos socorristas, auxiliando aos aflitos de toda a ordem que por lá aportam, fundando ou formando estruturas de abrigo, utilizando a plasticidade da energia cósmica, conjugada pela força mental saturada de amor que já desenvolveram em si mesmos. Então existem incontáveis colônias sobre os continentes e países no plano astral da Terra. Algumas muito próximas à crosta e outras em níveis mais elevados, mas todas servindo aos espíritos desencarnados em conformidade às suas características psíquicas. Abrimos aqui um parênteses. Quando observamos o comportamento humano, vamos perceber que ainda tem pessoas presas a preconceitos, rigorosas a determinadas regras comportamentais estabelecidas, seja na religião, ideologia política ou social, e desencarnando, encontram nessas colônias um ambiente similar ao que estavam acostumados, facilitando então a tarefa dos mentores que os assistem, a fim de ativar-lhes o progresso estagnado pelas tradições do passado. Em torno do Brasil, por exemplo, existem grandes quantidades de postos, departamentos, comunidades, colônias, organizações e metrópoles astrais de todos os matizes evolutivos. Estas comunidades
estão em incessante atividade de intercâmbio, de assistência e proteção aos trabalhos evolutivos, assim como as relações entre os mortos e vivos, entre aspas, do Brasil. A colônia Nosso Lar, para dar um exemplo, foi fundada por portugueses desencarnados no Brasil no século XVI, estando situada, segundo orientação dos amigos espirituais, sobre a cidade do Rio de Janeiro, em um nível muito próximo da crosta terrena, sendo um verdadeiro oásis para os espíritos sofredores que já podem ser ali acolhidos e tratados. E após proveitosos aprendizados, preparam-se para novas encarnações em futuras tarefas na matéria. Esses postos, comunidades, colônias em torno do Brasil conservam as características e peculiaridades do povo brasileiro, características que ajudam as atividades de intercâmbio dessas comunidades com encarnados e desencarnados, visando o aperfeiçoamento de seus habitantes. Cada continente, país ou comunidade tem suas tradições, clima psicológico, preferências, interesses políticos e etc., que tantas vezes levam a conflitos e à separatividade. Nessas colônias específicas, o espírito aprende as lições do amor fraternal, que o ajudarão no futuro a se libertar do sentimento separatista, seja ele racial, social, econômico ou nacionalista, candidatando-se a habitar esferas mais elevadas. Algumas características vamos trazer aqui sobre a colônia do Grande Coração, que está sob a supervisão de Ramatiz. E essas considerações foram feitas pelo benfeitor espiritual. E diz ele: a ideia da formação da colônia partiu de espíritos desencarnados no Brasil que antes de sua encarnação já haviam aceitado a missão de habitarem a terra brasileira. Em seguida, a sua desencarnação, fundarem uma colônia de desencarnados na zona astral correspondente, a qual é hoje a metrópole do Grande Coração. A metrópole supervisiona perto de 3 milhões de espíritos, e sua fundação ocorreu no seio de fluidos agressivos. Hoje, os moradores da metrópole e aqueles que a visitam deslumbram-se com a beleza do casario e o fascínio da vegetação. A colônia também teve seu início como um singelo núcleo de atividades socorristas aos espíritos sofredores do astral inferior. Mas em face do progresso incessante do espírito humano, as comunidades transitórias do mundo astral também evoluem. Entretanto, a metrópole do Grande Coração ainda possui departamentos corretivos de socorro espiritual que estão localizados nas zonas abismais. E os candidatos à vida na metrópole do Grande Coração são os que comprovam, quando encarnados, a posse das virtudes que marcam o padrão da vida na colônia, quais sejam devotamento ao estudo da espiritualidade, desapego às formas ilusórias da matéria, libertação completa dos exclusivismos religiosos e doutrinários, e também de espíritos provindos de outras raças, que por determinação superior fazem estágio na metrópole a fim de nascerem no Brasil. O que mais dificulta o ingresso é o espírito de seita, de divisão, que é motivo de grande desentendimento e separação entre os homens. Agora vamos trazer uma das últimas palavras de Atanagildo e dizer-lhe assim: oxalá, portanto, estas comunicações do lado de cá, embora a muitos pareçam um punhado de fantasias descabidas, possam atrair o interesse dos leitores bem-intencionados, que desejam libertar-se das ilusões próprias da forma provisória da matéria e queiram focalizar a sua visão espiritual no curso da vida do espaço, que muito depende da natureza da existência que for vivida na Terra.
Meus amigos, a vida do espírito além-túmulo sempre se refletirá no comportamento das experiências físicas. Estas reflexões que fazemos são estimuladas pela nossa casa, a Sociedade Espírita Ramatiz. Como um convite a todos, independente de orientação religiosa que mais se agrade a cada um, para observarmos com atenção a vida que nos rodeia através do próprio comportamento. Assim, notaremos que leis imutáveis e soberanamente justas regem nossos destinos, convidando-nos à reparação de equívocos cometidos, porque na existência física, não raro, voltamos a nos iludir com ideias fantasiosas e inadequadas, envolvidos por um materialismo cada dia mais feroz, que levam ao ser uma gama de ilusões como forma de alcançar a tão sonhada felicidade. Sendo este um comportamento comum, as sociedades então desabam nos abismos das discórdias, brigas, guerras e imposições políticas e religiosas. Dessa forma, nascem na mente dos homens as tristezas, medos, angústias, daí surgindo os pensamentos que os afinizam com as regiões infelizes de sofrimento, sintonizando-se com espíritos também iludidos e igualmente perdidos nessas regiões inferiores do mundo invisível. A permanência nesse chamado inferno, criado pela mente desorientada do espírito, é relativa e dependerá do seu despertamento e aceitação da lei cósmica, porque a bondade e misericórdia divinas estão presentes em todo o universo. Cabe ao espírito direcionar os melhores esforços em prol de sua reforma moral para nos aproximar de Deus. Este livro, como falamos, não só trata das colônias espirituais, como de todas as experiências que o amigo Atanagildo passou quando desencarnou. E ele traz de forma muito clara, de forma muito objetiva, sem causar nenhum tipo de espanto ou medo por parte de quem quer que leia, para que possamos ter uma ideia mais objetiva do que verdadeiramente nos aguarda quando atravessarmos a fronteira do túmulo. Recomendo novamente a leitura desse livro, não só para aqueles que têm a doutrina espírita como já gosto, mas para todos, porque mais cedo ou mais tarde a desencarnação ou a morte do corpo físico ela é inexorável. Portanto, é melhor, nem que seja por curiosidade, sabermos alguma coisa do que existe na dimensão espiritual. Meus queridos irmãos, rogo a Deus que todos nós tenhamos muita paz. Graças a Deus. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos, respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água
absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.